Olá, chegou a hora de você ficar ainda mais informado. Confira os destaques desta edição. Diferença de preço de materiais escolares passa de 200%. E veja também. Quando aparece um caso suspeito, a equipe do CAS já vai a campo, já faz todo aquele procedimento que é semelhante ao da dengue, porque é uma doença transmitida por mosquito. São 27 unidades básicas de saúde com a vacina aqui em Taubaté, a maioria na zona urbana, 4 na zona rural. E você vai ver ainda a entrevista especial e o comentário de hoje. Você tem filho na escola, sobrinho, amigo, sabe quem tem? Olha, hoje nós vamos falar sobre a famigerada lista de material. Estamos recebendo a doutora Virgínia Machado, ela é especialista também na área de defesa do consumidor e vai nos ajudar a refletir sobre esse tema tão polêmico. Não perca, já, aqui. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial, o seu jornal na TV e também na internet. Uma proposta da Prefeitura de Pindamonhangaba aos servidores públicos pretende fazer redução de gastos. O objetivo é reduzir pelo menos 11 milhões de reais com folha de pagamentos de funcionários. Acompanhe. A Prefeitura de Pindamonhangaba tem 3.375 funcionários e todos podem aderir ao programa. Mas o objetivo da administração é atingir os 160 aposentados que continuam exercendo suas funções e representam 11 milhões de reais por ano na folha de pagamento. Segundo o secretário de Administração, Fabrício Augusto, uma das razões do programa de demissão voluntária é justamente o valor da folha de pagamentos dos servidores, que está atingindo o limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje a folha de pagamento em relação à arrecadação, ela já está na margem de 52%. Esse 52%, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, acima de 51,3% nós entramos na margem prudencial. Essa margem prudencial nós não podemos contratar nem fazer concurso público. E com essa expectativa agora do PDV, se tiver uma boa adesão, que nós acreditamos que terá, provavelmente conseguimos reduzir essa porcentagem abaixo dos 51,3%, com a intenção de abrir um concurso público no final do ano para o início do ano que vem. A Prefeitura planeja oferecer para os servidores que aderirem ao PDV o valor de até 10 salários de acordo com o tempo trabalhado. A expectativa é que entre o final de janeiro e início de fevereiro, o projeto vá para a Câmara dos Vereadores para a votação. Dando tudo certinho, acreditamos que metade de março vai ser votado, vai ser aprovado e vai ter um período de publicação de 30 dias, depois mais 90 dias de vigência. A Prefeitura espera que no mínimo 100 pessoas adotem o PDV, gerando uma economia de 3 milhões de reais. Todos podem entrar com pedido, mas quem estiver respondendo se de câncer o processo disciplinar terá um prazo de até 120 dias para resolver. Não resolvendo, infelizmente, não vai poder aderir. Mas também é bom frisar que a Prefeitura ela tem a prerrogativa de deferir ou indeferir o pedido, dependendo da necessidade pública, né? Do bom serviço público. O governo admite que o nível de tributos pagos pelos brasileiros é alto. Uma proposta que está sendo analisada no Congresso é tentar substituir 10 impostos por 2. O governo federal ainda não implantou todas as reformas que queria e para esse ano já é evidente que o foco está na reforma da Previdência e na reforma tributária. O Brasil é o 7º país do mundo em cobrança de impostos, mas é o 30º em retornar esses valores em forma de benefícios para a população. Hoje o brasileiro trabalha 153 dias no ano só para pagar impostos. A classe empresarial também reclama da quantidade de tributos com que tem que arcar. E essa realidade não incomoda só os consumidores e empresários. Ela é promessa do governo Temer desde que a equipe econômica assumiu o posto em 2016. O nível tributário hoje do Brasil é elevado. Para que a economia volte a crescer de forma sustentável, em níveis mais elevados, é importante que nós tenhamos como meta uma diminuição do nível de tributação da sociedade brasileira. Pensando nisso, o governo quer simplificar o sistema de cobrança de impostos no país, unificando tributos. A proposta que está sendo analisada em uma comissão especial no Congresso substitui 10 impostos por 2. Essa é uma proposta convergente.
todos entendem que precisamos fazer a reforma tributária. E eu estou acrescentando, ela é uma simplificação radical, vai ser incluída uma base tecnológica de cobrança do tributo e ela vai diminuir, eliminar a burocracia quase que totalmente, vai combater a sonegação, vai combater a elisão, vai combater a corrupção, vai combater a pobreza e a miséria. Você viu o estudo essa semana que a melhor forma de combater a pobreza e a miséria é um bom sistema tributário que faça justiça tributária, dando poder aquisitivo para milhões de trabalhadores. O medo dos empresários é de que, ao unificar os impostos, a carga tributária acabe aumentando. O presidente Michel Temer pediu algumas mudanças no texto e um novo projeto deve ser apresentado ainda nos primeiros meses deste ano. E já que a gente falou de calor, mais uma informação. Segundo especialistas, a temperatura do planeta tende a aumentar no futuro. Os últimos 3 anos foram considerados os mais quentes registrados até agora. Os anos entre 2015 e 2017 foram os mais quentes já registrados da história. Os dados foram publicados nesta quinta-feira pela Organização Meteorológica Mundial em parceria com a NASA e outras 5 agências espaciais. O ano de 2016 continua com a marca recorde de temperaturas desde que começaram a ser colhidas de forma sistemática em 1880. Mas 2017 passou a ser considerado como o ano mais quente sem a presença do fenômeno El Niño. No ano passado, a temperatura média da superfície da Terra foi de 1,1 graus Celsius acima da era pré-industrial. O ano também registrou uma média de temperatura de 0,46 graus Celsius acima da média de 1981 a 2010, que foi de 14,3 graus. Segundo as entidades que divulgaram o estudo, os recordes vão continuar e os especialistas estimam que isso vai ocorrer nos próximos 2 ou 3 anos. Nesse ritmo, a temperatura na superfície da Terra pode sofrer uma elevação de 2 graus entre os anos 2060 e 2070. Vamos ao comentário de hoje. O julgamento do ex-presidente Lula ainda será debatido por muitos meses na política brasileira. Isso terá consequências na justiça eleitoral. Mas primeiro, para explicar exatamente a situação do ex-presidente Lula, é necessário entender que são 2 esferas de justiça diferentes. A justiça comum, onde o ex-presidente está sendo acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e a justiça eleitoral. Vamos começar primeiro com a justiça comum. O TRF4 confirmou a condenação do ex-presidente Lula, mas ainda cabe o recurso de embargo de declaração. Em regra, esse recurso não tem o condão de alterar o resultado. O presidente da turma, o desembargador presidente da turma que julgou o ex-presidente Lula, já disse que após o julgamento dos embargos de declaração, ou seja, quando acabarem os recursos para a segunda instância, ele irá determinar o início da execução da pena, que é quando se confirmar a condenação, obviamente, no recurso de embargos de declaração, que possivelmente irá acontecer, será quando o ex-presidente Lula irá para a prisão e começará a execução da sua pena, hoje em mais de 12 anos de reclusão. Isso na justiça comum. Obviamente que ainda após o recurso dos embargos de declaração, será possível que a defesa do ex-presidente recorra para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e também para o STF. E, inclusive, nesse meio termo, para tentar impedir uma possível prisão, impetre algum habeas corpus, que é o remédio correto para impedir uma prisão de alguém que ainda está pendente de algum recurso, de algum julgamento. Isso é a justiça comum. Na justiça eleitoral, ele está dentro da lei da ficha limpa. Ele é e pode ser considerado, não é um erro afirmar, que é um ficha suja, porque na lei da ficha limpa, pessoas que têm condenação por esse tipo de crime por órgão colegiado não pode concorrer ao pleito. Porém, isso não impede o ex-presidente, que nesse momento está inelegível, de tentar ser candidato. Essa decisão será somente da Justiça Eleitoral. Então, até a data limite do dia 15 de agosto, o ex-presidente, através do seu partido, pode registrar o pedido de candidatura, se tornar um candidato à presidência da República e, no momento em que o Tribunal Superior Eleitoral
fizer o julgamento do seu registro de candidatura, ele vai exatamente definir se o ex-presidente é ou não um candidato para o próximo pleito eleitoral da presidência da República. É o TSE quem dá a palavra final sobre o registro de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele pode tentar querer ser candidato, mas o TSE possivelmente vai indeferir o seu pedido. A falta de qualificação profissional na hora de uma entrevista de emprego pode impedir uma contratação. E para fazer a diferença é necessário que o candidato amplie conhecimento e se qualifique na profissão. Cursos técnicos, como os que são oferecidos pelo Senai, podem ajudar. Desempregado há 6 meses, o motorista Leandro, de 31 anos, percebeu que tinha que mudar o currículo durante uma entrevista de emprego. Por causa de uma qualificação que ele não tinha, a vaga foi ocupada por outro candidato. Eu fui fazer um teste para motorista, passei em todos os testes e aí ficou entre eu e um rapaz. E esse rapaz ele foi contratado porque ele tinha o curso de operador de empilhadeira e eu não tinha. Para garantir a vaga na próxima entrevista, Leandro começou a fazer o curso de operador de empilhadeira, uma qualificação a mais no currículo de motorista que ele acredita que vai fazer a diferença quando for chamado para uma nova oportunidade de emprego. E melhora. Aí melhora. Espero que sim. A exemplo de Leandro, outros desempregados procuram também reforçar o currículo aprendendo uma nova profissão através dos cursos técnicos. Nesta unidade do Senai, no interior de São Paulo, as opções de cursos despertam a procura de quem busca juntar a prática com a teoria para um mercado cada vez mais concorrido. São oferecidos pelo menos 80 cursos. Entre eles estão o de caldeireiro, que consiste em produção de peças metálicas. Técnico em mecatrônica na área de robótica industrial e mecânica de usinagem, operação de máquinas para montagem de peças industriais. E é este curso que Isabela escolheu para se preparar para o mercado. Foi o curso que eu mais me identifiquei, das opções que eu tive quando eu fui fazer a prova, esse foi o que eu mais gostei, que eu achei que eu ia me dar melhor. Uma pesquisa do Senai revelou que pessoas com uma qualificação técnica no currículo conseguem uma recolocação mais rápida no mercado. A pesquisa também mostrou que 65% desses técnicos conquistam emprego na área escolhida. Cleison está se preparando para fazer o que mais gosta quando for contratado. E a qualificação em robótica é o caminho profissional que ele pretende trilhar para não fazer parte da lista de desempregados. Na verdade é muito difícil, que agora a empresa quer mais conhecimento do determinado funcionário, né? Chegar assim sem puro, assim, só do ensino médio é bem difícil. Sempre quando as empresas vêm à procura de um profissional, eles querem alguma experiência. O curso técnico de mecatrônica, eles estão desde a área de eletrônica, a área de automação, a área de programação, a área de robótica. De acordo com o diretor do Senai, boa parte dos cursos oferecidos é de graça, chance de preparação e de crescimento profissional. Nesse período que nós estamos vivendo, de um grande índice de desemprego, a melhor forma para encará-lo é estudando, porque quando voltarmos a uma situação de pleno emprego, espero que um dia isso aconteça rápido, essa pessoa já está qualificada. A exigência de cursos de qualificação é uma postura adotada cada vez mais por um número maior de empresas. Então os cursos, eles vão trazer assim uma ideia de indústria, uma ideia de mercado, uma ideia de um emprego mesmo, né? E no momento da entrevista, a gente avalia isso de uma forma muito positiva. Veja a seguir, exame do último Enem gerou prejuízos para o Ministério da Educação. Eu conto para você no próximo bloco. Continue conosco.